Olá, eu sou Gabriel Corrêa, do Todos pela Educação. Estou apresentando a websérie Educação Já Municípios, que conta com 6 episódios com recomendações de políticas públicas de educação para os municípios brasileiros. E essa websérie foi feita com base em entrevistas que fizemos com 14 especialistas em educação que já tiveram uma ampla experiência na gestão pública municipal. Nesse último episódio, o tema tratado é a gestão de uma Secretaria de Educação, ou seja, quais são as recomendações para que o órgão central da rede de ensino melhore sua gestão e possa apoiar as escolas da rede. Para isso, vamos ouvir aqui o André Stabile, a Teca Pontual, o Binho Marques e a Maria Helena Guimarães. Acompanhe. No documento Educação Já Municípios, a gente reforça algumas vezes que a gestão de um sistema educacional é complexa e que, para isso, é preciso que a Secretaria Municipal de Educação esteja muito bem estruturada e seja muito bem gerida. Eu queria ouvir dos nossos especialistas quais são os elementos que vocês destacam para que essa boa gestão aconteça. O que é preciso ser visto numa Secretaria de Educação para que ela consiga ser bem estruturada, ser bem gerida e oferecer o apoio que é tão necessário para as escolas, para os profissionais de educação, olhando sempre para a melhoria dos indicadores educacionais? O que eu realmente acho que as redes precisam fazer é ter um olhar mais carinhoso para o órgão central e conseguir colocar ali um número de cargos suficiente para dar conta do desafio da sua rede. Fundamentalmente, a gente está falando de pessoas, né? A gente tem que conseguir ter uma excelente política de atração de professores, de atração de diretores, de promoção de pensar a carreira, né, desses profissionais, tanto dos professores quanto dos diretores, de uma forma que seja incentivadora, né, a melhoria contínua desse profissional. Pensar as carreiras, os cargos, né, para dentro do órgão central. Então, como que eu vou atrair pessoas para cuidar? Eu vou precisar de alguém para cuidar de TI, isso eu não vou conseguir extrair da rede, isso não é um professor que vai fazer, né? Eu preciso de uma área de TI, hoje em dia, mais do que nunca. Eu preciso de uma área de recursos humanos, né, que pense essa atração, o concurso, a entrada, mas que pense todos os diferentes cargos que você precisa dentro de uma secretaria. Percebo que é muito importante a capacitação desses dirigentes municipais para que eles construam uma visão sistêmica e consigam enxergar todas as dimensões da educação. Em todas as dimensões, é muito importante que os novos secretários tenham uma atuação efetiva, porque só uma bala de prata ou soluções pontuais, de fato, não vão produzir o resultado esperado. Eu diria que a Secretaria de Educação é um porta-avião. Ela é pesada, ela anda muito devagar, ela tem dificuldade de fazer manobras. Porque o secretário de Educação, ele não cuida só dos aspectos da decisão do projeto pedagógico. Ele tem que alimentar milhares de crianças, ele tem que cuidar do transporte escolar, ele administra metade dos funcionários da prefeitura, ele tem cerca de 60% dos prédios de um município para cuidar. Então, numa situação de crise, uma situação em que você tem poucos recursos, uma situação que você tem pela frente um cenário de emergência, um cenário indefinido, um cenário imprevisível, você tem que ter, à frente da secretaria, uma pessoa com habilidades de lidar com todas essas situações sem ficar preso a apagar incêndios, que é o que normalmente acontece. O secretário, ele precisa trabalhar de maneira sistêmica, ele precisa ser proativo e, para isso, é necessário construir um plano muito claro, que saiba onde vai chegar e tem que saber quanto vai custar. Esse secretário precisa examinar o seu planejamento, procurando identificar em que medida, né, os recursos disponíveis são suficientes, não são suficientes. A equipe administrativa está devidamente capacitada para fazer o monitoramento das escolas? Os materiais escolares chegaram nas escolas? Quer dizer, o secretário chegando, ele precisa ter, no mínimo, informações satisfatórias a respeito dos primeiros desafios imediatos da secretaria, que é fazer a escola começar a funcionar. Independente da pandemia, com a pandemia é muito mais difícil, né? Agora, do ponto de vista macro, de médio e longo prazo,
é importante que o secretário conheça as evidências disponíveis sobre políticas de educação que dão certo, para que o secretário possa implementar políticas que, de fato, levem à melhoria do conjunto do sistema. Então, essa área de RH é fundamental, TI é fundamental porque todos vão trabalhar com muitos sistemas, né? Sistemas informatizados, com a conectividade das escolas, com toda a infraestrutura que tanto as escolas quanto a secretaria precisam para funcionar. Então, TI é fundamental. O administrativo, em relação a todas as questões operacionais de merenda, de compras, etc., também é fundamental. O orçamento, né, finanças e orçamento ali, com toda a complexidade, né, de gerir um orçamento público, é uma área bem complexa, né, e que a gente precisa de pessoas com uma formação adequada para dar conta desse desafio de gerir um orçamento público e conseguir se adequar a toda a legislação, às exigências dos órgãos de controle, etc. E, obviamente, o pedagógico, que geralmente é dentro do órgão central quem tem realmente mais capacidade, porque acaba contando com os profissionais da própria rede, né, os professores e diretores da própria rede para compor o pedagógico. Mas que a gente tem que entender que o olhar de quem está na sala de aula, de quem está numa escola, é diferente do olhar que o profissional precisa ter, uma vez que ele sai daquela realidade daquela escola e vai para a gestão do órgão central e tem que olhar para a rede como um todo. Então, esse profissional também precisa de uma formação específica para entender essa mudança de papel dele e para ter um olhar para a gestão da política educacional como um todo, que é um pouco diferente de você gerir uma escola, por exemplo, né? Então, eu acho que são as principais áreas aí que precisam estar muito bem estruturadas dentro de uma secretaria. Então, se tem alguma ação na secretaria que você não tem certeza que aquilo, de fato, tem grande impacto no aprendizado e na equidade, não faça. Você tem que fazer aquilo que estritamente tem impacto nos resultados educacionais. Aquilo que realmente muda a qualidade da prática de sala de aula. O que a gente vê muitas vezes é que muitas secretarias estão inchadas, têm equipes grandes demais para suas necessidades. Muitas secretarias têm funcionários, professores, estão à disposição de vereadores, de deputados, estão no gabinete do prefeito. Isso não pode acontecer. Numa situação de crise como a que nós vivemos, não só porque é ilegal, mas é porque isso tem um impacto muito grande nos resultados educacionais. E agora eu queria falar especificamente sobre a gestão do orçamento da educação. A gente sabe que o ano de 2021 vai ser altamente desafiador nesse sentido, com a crise econômica, com a crise fiscal pela qual o país passa. Eu queria ouvir dos nossos especialistas o que é mais importante na gestão do orçamento de uma Secretaria de Educação e, especialmente, no ano de 2021, que vai ser tão desafiador. Eles vão ter que fazer a migração dos seus respectivos programas de governo para o novo ciclo orçamentário que se inicia e que prevê uma queda de arrecadação, portanto, queda na possibilidade de investir na educação dos municípios e, obviamente, esse novo ciclo orçamentário vai ter que traduzir um novo PPA, novas leis de diretrizes orçamentárias e novas leis orçamentárias anuais que possam ser, de fato, implementadas, que não se tornem peças de ficção e que cheguem nas salas de aula. A primeira coisa é o financiamento da educação, o novo Fundeb, ter clareza sobre como vai funcionar, poder acompanhar, entender quais são as mudanças do novo Fundeb, inclusive conversar com o responsável pela Secretaria de Fazenda ou de Finanças Públicas Municipais, né, para poder já iniciar o ano de 2021 dentro de uma nova legislação de financiamento da educação. Ele precisa saber não só os recursos do Fundeb, ele precisa saber quanto que tem de salário em educação, ele precisa saber toda a arrecadação própria da prefeitura, em que tem a vinculação de 25%, que não vai para o cesto do Fundeb, mas tem uma vinculação de 25%. O conhecimento desse conjunto é muito importante para ele dialogar com o prefeito, para dialogar com o secretário de Finanças de cabeça erguida e negociar os recursos que são de direito à educação.
Melhor ainda é se ele for o ordenador de despesa, se ele tiver o controle e a gestão sobre esse recurso. É muito importante que os novos dirigentes municipais de educação, que eles consigam promover, assim que ingressarem e dentro do período dos 100 primeiros dias, uma auditoria, tanto na folha de pagamento quanto nos contratos. Por que que isso é importante? Porque sem saber, sem ter um cálculo da força de trabalho e quantos professores e quantos profissionais estão em cada uma das escolas, sem saber qual é o tamanho dessa folha de pagamento, sem saber se existem funcionários fantasmas, se existem, qual é o número de pessoas que estão em licença médica, sem ter a visão geral da compreensão do seu capital humano para atuar no serviço público de educação, é praticamente impossível você melhorar o serviço. O mesmo raciocínio se aplica aos contratos, né? Geralmente, os contratos no Brasil, eles não seguem uma formulação padronizada. Então, existem inúmeros exemplos de recursos da educação que são gastos sobre essa rubrica, mas que, na verdade, não impactam de maneira positiva a aprendizagem dos estudantes. Então, o que nós consideramos também como algo extremamente importante é que o orçamento ele até pode ser ampliado ou diminuído, mas principalmente o orçamento da educação precisa ser bem gerido. O controle desses recursos é o primeiro passo, mas é mais importante ainda que ele dê um passo seguinte, que ele consiga fazer o cálculo de quanto custa cada um, porque é muito diferente o custo de um aluno para cada etapa, segmento e modalidade da educação básica. Esses custos variam conforme o número de criança por sala, por turma. Esse número varia conforme a jornada diária escolar. Essa variação de custo, ele tem aspectos... Às vezes você gasta mais por uma boa causa, às vezes você gasta mais por desperdício. Então é muito importante ele saber quanto ele está gastando e procurar saber por que está custando mais ou menos. Ele não pode construir um projeto que ele não tem como bancar. Mas se o gasto está aumentando porque ele aumentou a jornada escolar, se o gasto está aumentando porque ele reduziu o número de alunos por turma, esse é um aumento de gasto bom, desde que seja sustentável. Agora, se ele está gastando mais porque ele tem uma Secretaria de Educação inchada, tem muitos técnicos na Secretaria de Educação, tem poucas escolas, mas tem técnicos demais na Secretaria, ele tem que repensar isso. Esse conceito de transparência ativa é aquela que não só publica e torna acessível os dados orçamentários da educação, mas que, principalmente, o responsável por essa gestão faça chegar esta informação a todos os munícipes e a todos os cidadãos. Um ponto que ganha muito destaque no documento Educação Já Municípios é o fato de as secretarias de educação precisarem ser órgãos de apoio contínuo do trabalho das escolas. Só que, infelizmente, no Brasil, a gente sabe que em muitos municípios ainda há um distanciamento muito grande entre o trabalho das escolas e o trabalho da Secretaria de Educação. Eu queria saber de vocês, o que é mais importante para garantir que as secretarias de fato estejam apoiando, de fato ajudem as escolas na melhoria da qualidade, na melhoria dos indicadores educacionais do município? As pessoas que atuam nas secretarias têm que conseguir o tempo todo implementar políticas que garantam essa equidade entre as escolas e também dentro das escolas olhar para como está essa desigualdade entre as turmas, né, entre os alunos de uma mesma escola, que às vezes também é muito alta, e isso também é um problema, né? A gente tem que garantir esse direito, essa qualidade para todos, sem exceção. Se eu não tenho ali uma escola minimamente bem... com uma estrutura mínima, né, salubre, né, digna realmente, não só salubre, mas digna, para que o trabalho pedagógico aconteça, é claro que isso vai tornar todo o meu outro trabalho pedagógico muito mais desafiador. Se eu consigo garantir essa estrutura mínima de infraestrutura, de mobiliário, de merendas, materiais, todas as condições necessárias, né, com toda a equipe de terceirizados, se eu consigo dar essas condições de trabalho para os professores, aí dá para você exigir mais, dá para você focar mais no pedagógico, dá para você fazer esse trabalho de foco na aprendizagem ficar muito mais fácil. Só é possível obter melhores resultados na aprendizagem dos estudantes
se a secretaria estiver aberta, se ela for acessível às escolas, tanto às equipes gestoras como aos servidores públicos municipais, professores, funcionários, serventuários, todos eles precisam ter um canal de comunicação direto, descomplicado, que não seja muito burocrático. Então, o secretário precisa, além dessa postura pessoal, né, de ouvir as escolas, ele precisa criar um canal de comunicação que estabeleça um vínculo, né, de confiança entre a secretaria e as escolas. E o primeiro passo para isso é, obviamente, ele identificar quais são os principais desafios de cada escola, né? Um diagnóstico personalizado de cada escola. Um ponto que é muito importante é o secretário, a secretária, em geral, são mulheres, né? Identificar quais são as escolas com os IDEBs com os piores IDEBs, né? Por quê? Porque essas escolas com os piores IDEBs, elas devem ter um olhar especial da secretaria. A secretaria deve procurar entender por que essas escolas têm um IDEB pior do que a média do município, né? Procurar entender o que acontece do ponto de vista do perfil de formação dos professores, o que acontece com o material didático, o que acontece com a direção da escola. Ter uma rede com maior equidade, que deve ser o objetivo de qualquer secretário, conseguir ter uma rede realmente onde todos os alunos têm oportunidades iguais, conseguem avançar e ter os seus direitos de aprendizagem, né, que estão lá determinados na BNCC, garantidos, sem exceção. Ou seja, não ter uma escola com IDEB, né, 2,5, que a gente vê por aí, né, IDEBs muito baixos ainda, e outra escola com IDEB acima de 8, numa mesma rede. Isso acontece muito no Brasil. Na medida em que a secretária identifique como estão as escolas mais vulneráveis, que, em geral, estão localizadas em territórios mais pobres, em situações de pobreza maior, com famílias muito mais vulneráveis, né? Então, essas escolas mais vulneráveis, elas exigem da secretaria uma atenção muito maior do que aquelas escolas que estão funcionando bem. Dar um tratamento desigual aos desiguais, né? Nós precisamos fazer isso. Não adianta dar tudo igual para todo mundo quando a situação das escolas é bastante desigual. O mais importante é o aprendizado da criança. A relação da secretaria com a escola não pode ser uma relação burocrática, não pode ser uma relação de fiscal, tem que ser uma relação de companheirismo, tem que ser uma relação de cumplicidade com os resultados da escola. A equipe da secretaria, o coordenador pedagógico, e, é claro, sempre com o diretor envolvido e assumindo a liderança dos resultados educacionais da escola, eles precisam ter com os professores essa mesma cumplicidade em um projeto comum, um sonho comum. Na medida em que a secretária municipal consiga melhorar as condições de trabalho, as condições de funcionamento, de aprendizado das escolas mais vulneráveis, o IDEB vai melhorar, a educação como um todo vai melhorar, a equidade do sistema vai melhorar, né? A sociedade vai melhorar, as famílias vão melhorar e as crianças terão muito mais oportunidades de educação ao longo da vida. Bom, então acabamos de ouvir aqui dos especialistas recomendações para a melhoria da gestão de uma secretaria de educação, para a melhoria da gestão desse órgão central de uma rede de ensino, que precisa ser um órgão de apoio contínuo a todas as escolas da rede. Isso é muito destacado no documento técnico de Educação Já Municípios, disponível no site do Todos pela Educação. E com isso, nosso programa fica por aqui, e nossa websérie fica por aqui. Gostaria de agradecer a você que acompanhou todos os episódios e os 14 especialistas que nos apoiaram na elaboração dessa websérie. Veja e reveja todos os episódios no site ou no YouTube do Todos pela Educação e acompanhe as nossas redes sociais. Obrigado.